o que não é verdade. Por isso eu quero convidar os irmãos à leitura de um texto, lá do capítulo 3 de Marcos, versos de 31 a 35. Eu queria que nós pensássemos nesse texto com o olhar da mãe. É um encontro não muito agradável de Jesus com a sua família, com a sua mãe. Mas tem alguns aspectos nesse encontro que talvez fossem interessantes de nós pensarmos ou chamarmos a atenção. Eu não sei se a transmissão voltou. A transmissão não voltou. Ok. Vamos ler os versos 31 a 34 de Marcos, capítulo 3, que diz assim: Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele, e lhe disseram: Olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Queria que a gente entendesse esse texto, porque o texto, olhado por esse viés do ideal de mãe, talvez tivesse-se a ideia de que Jesus deveria parar tudo para atender a sua mãe. Mas há algumas coisas nesse texto que eu queria, especialmente que as mães pensassem. Eu queria que as mães pensassem a partir da relação com seus filhos. Primeira coisa, o texto diz: a mãe e os irmãos tendo ficado do lado de fora. Deixa eu dizer a você, mãe, seu lado é o lado de dentro, não é o lado de fora. Não é fácil. Não é fácil estar do lado de dentro. É muito difícil estar do lado de dentro. Porque às vezes a gente quer, ou melhor, do lado de fora, é muito difícil estar do lado de dentro. O lado de fora é mais fácil, por quê? Porque a gente quer o controle. A gente quer o controle dos filhos, e eu sei que muitos de vocês que têm filhos adultos, querem dizer aos filhos o que eles devem fazer. Do mesmo jeito que diziam quando eles eram pequenos. Isso acontece muito. Deixa eu dizer a você, tem uma hora que você não pode mais dizer o que é que ele tem que fazer, o que é que ela tem que fazer. Esse é um momento complicado para as mães, esse é um momento muito complicado para as mães. Porque há uma coisa difícil para a mãe entender, isso é uma coisa difícil para a mãe entender, com todo respeito a todas as mães, é que filho nasce para fora. É você que tem que estar dentro, não é ele que tem que estar dentro. Essa é a parte complicada. Aqui o que estava em jogo é qual a autoridade que vai reger o movimento de Jesus. É a autoridade do reino de Deus, é a autoridade daquilo que é o projeto de Deus para Jesus como Cristo, ou é a autoridade da mãe? Eu sei que não é fácil ter filhos grandes. Ter filhos pequenos é bem mais fácil. Ele pode ser mais trabalhoso, mas é mais fácil. Ter filho grande é menos trabalhoso, mas é mais difícil. Eu sei que quem tem filho pequeno não está conseguindo me entender aqui.
Mas as mães que têm filho grande conseguem me entender, tenho certeza absoluta. Porque você não tem mais ingerência sobre ele, você vê o sofrimento dele, a sua impotencialidade, a sua incapacidade de intervir, a sua incapacidade de acolher, e você queria colocar no colo, e você não pode mais colocar no colo. Como é que você faz isso? E você assiste toda a dor, e você tenta ficar do lado de fora, tentando puxar seu filho para dentro de você de volta. O que está em jogo aqui é qual o papel da mãe no reino de Deus. Qual o papel da mãe de Jesus nesse contexto? Eles ficam do lado de fora. Primeira coisa para você, mãe, não fique do lado de fora do reino. Deixa eu dizer uma coisa para você. É o pior lugar para você ficar. É do lado de fora do reino. É o pior lugar para você ficar. E a mãe, os irmãos, as irmãs de Jesus, esse é um problema, porque tem muita gente que quer pular esse nome, irmãos e irmãs, é irmãos e irmãs mesmo, tá? Façam o que quiser com o texto, mas é irmãos e irmãs mesmo dele. Querem que ele saia de onde ele está e venha. Quer que ele saia de onde ele está. Eu sei que a gente quer muitas vezes isso. A gente quer às vezes definir o lugar dos filhos. Eu sempre lembro dessa história, e já contei 300 vezes, mas não tem problema, eu vou contar 301, por uma razão simples. São as histórias que eu tenho, eu só posso contar as minhas histórias. Eu não vou contar as histórias de Fredson, eu vou contar as minhas, tá? E eu lembro da minha conversa com a mãe do pastor Mecenas. Pastor Mecenas, alguns conhecem aqui. Encontrei com a mãe do pastor Mecenas, grande amigo, muito tempo que a gente não se vê, a gente só se fala negócio de Instagram e Facebook, né? Muito tempo, ele está lá no Mato Grosso, não sei se ele ainda continua lá por aquelas bandas agora. E aí eu encontrei com a mãe de pastor Mecenas, e aí eu fiz uma brincadeira com ela. Coisa de garoto. Eu disse, esse menino deve ter lhe dado muito trabalho. Mas a senhora foi firme. Aí ela olhou para mim e disse, trabalho? Nunca me deu trabalho. Aí eu fui brincar com ela, disse, eu não estou acreditando. Ele não deu trabalho? Ele deu muito trabalho. Aí ele disse, não, meu filho, ele não me deu trabalho nenhum. Nenhum. Sabe por quê? Porque o dia que eu entendi que eu não ia dar conta de cuidar dele, eu entreguei nas mãos de Deus. Agora, para Deus ele deu trabalho pra caramba. Para mim, não. Em outras palavras, deixa eu dizer uma coisa para você, meu filho. Eu estou sempre dentro do reino. Eu nunca estive fora. Eu nunca achei que eu tinha que resolver. Só que a mãe de Jesus ficou do lado de fora. E não só ficou do lado de fora, como queria também que ele saísse. Tinha muita gente com Jesus. Muita gente que carecia daquelas palavras de Jesus. E alguém olha para Jesus e diz, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura.
Em outras palavras, eles não têm que me procurar. Eles sabem onde eu estou. Eles sabem onde me achar. Eles sabem exatamente o lugar onde eu me encontro. Eles não têm que estar lá fora. Eles têm que estar dentro. E eles não precisam me procurar, porque eles sabem exatamente onde eu estou. Esse é o grande desafio. Deixa eu dizer para você, mãe, saiba onde seu filho está. Não onde seu filho está fisicamente, mas onde está o seu filho. Você não precisa procurar. Você precisa estar onde ele está. A gente tem feito algumas coisas na escola de pais e a gente vai falar na próxima escola, dia 20, na próxima aula, sobre presença presente. Tem uma frasezinha que diz assim, é em inglês, mas eu vou dizer em português. Onde quer que você vá, esteja lá. Porque normalmente a gente não está. A gente não está. A gente tem presença natural, até presença intencional, mas presença plena não é fácil. Não é fácil ter presença plena. E cada dia mais eu me convenço que é difícil. Pense um exercíciozinho difícil é esse. A gente está aqui, tem muita gente com presença natural, não está nem ouvindo o que eu estou dizendo. Tem gente com presença intencional, está aqui porque queria estar aqui, mas está pensando na comida que ainda vai fazer, que vai esquentar, se o cara vai entregar, se não vai entregar, se o cara do restaurante está pensando um monte de outras coisas. Tem gente pensando até nos boletos que vão pagar. Gente, já é domingo, você só vai poder pagar o boleto segunda-feira. Mesmo que você pague hoje, só vai entrar segunda-feira. E o boleto de sábado só vai vencer no dia 15, o boleto do dia 13, eu peguei meus boletos todos do dia 13, era um monte de boleto, eu não tinha dinheiro para pagar, eu digo, bom, é para o dia 15, né? Ainda é segunda-feira, vou esquecer o fim de semana, né? Guilherme veio para cá e ficou aqui, então vou tentar, eu tinha que fazer umas outras coisas, né? Isso é uma presença intencional, mas não é presença plena. Presença plena é aquela pessoa que está completa onde está, aquela pessoa que sente a respiração, aquela pessoa que percebe o local onde está presente. Deixa eu dizer uma coisa para você, mãe, saiba onde seu filho está. Desculpa, mas você precisa saber. Não é uma coisa fácil saber isso. E a gente que trabalha com questões de saúde emocional infantil, percebe isso? As crianças cada vez mais cedo se sentem cada vez mais abandonadas. E tentam chamar a atenção dos pais de diversas formas. Tem adolescente que tenta chamar a atenção dos pais fumando maconha. Ou se embebedando em alguma festinha de condomínio, porque querem chamar a atenção, porque eles não conseguem ser percebidos. A gente tem uma palavrinha que a gente usa muito, chamado validar. Eles não conseguem ser validados. Saiba onde seu filho está.
Jesus então responde aquela pergunta, aquela procura, porque aquela procura para Jesus não fazia sentido. Que mãe é essa que está do lado de fora? Que mãe é essa que procura o filho, que não sabe onde o filho está? Que mãe é essa que quer que o filho saia? Que mãe é essa que ainda não entendeu o papel do reino de Deus? Conversando com uma pessoa, eu disse assim: igreja é um lugar cheio de problemas. Pense num lugar que tem problema, é a igreja. Gente, eu não sei por que tanto problema. Mas deixa eu dizer uma coisa a você: ainda é o melhor lugar para você criar o seu filho. Ainda é. Até que inventem um lugar melhor, que eu acho muito difícil, ainda é. A Igreja da Avenida, ela tem uma característica, ela tem um investimento enorme em criança. Outro dia eu estava num local e chegou um rapaz, um jovem adulto. Aí olhou para mim e disse assim, isso é uma pergunta que não se faz para velho, mas ele fez para mim. Lembra de mim, pastor? Aí eu digo, bom, pastor, quando é professor eu tento localizar, né? Quando é pastor, eu digo, bom, da igreja. Eu disse, eu acho que você frequentou a igreja. Claro, porque quem vai me chamar de pastor, né? Lá fora ninguém chama de pastor, e é estranho isso, né? Aqui dentro é estranho chamar de professor, né? Ou de ágabo, ou de doutor, é difícil, lá fora é outro jeito. Aí ele disse, eu era do corpinho, eu brinquei, tem muito tempo, né? Porque o cara já estava adulto, obviamente, trabalhando num local onde eu estava para ser atendido. Foi bom, ele me colocou na frente, me atendeu e bababá, é ótimo isso, né? Deixa eu dizer uma coisa para você. As memórias que permanecem, mesmo para uma pessoa idosa com Alzheimer, são as memórias entre 5 a 7 anos. Eu venho dizendo há 20 anos nessa igreja, que memórias você tem cultivado nos seus filhos? Ele vai lembrar como? Eu sempre cito o mesmo exemplo, eu vou citar de novo o mesmo exemplo. Eu trabalhava numa casa geriátrica, Schwester tinha um Alzheimer, que era memória recente, 0. Né? Você não podia interrompê-la comendo, porque senão ela perguntava, de quem é esse garfo? Na mão dela, né? Ela não sabia mais. Se ela estivesse comendo, tinha que deixar ela na mecânica da comida, senão ela não ia lembrar. Se interrompesse, já foi. Mas todas as vezes, 100% das vezes que eu dava plantão, chamado plantão de 10 horas, que eu pegava o plantão da tarde, das 5 horas, para a virada do plantão noturno, aí ela perguntava para mim às 5 horas da tarde, meu pai já chegou? Respondia todas as vezes a mesma coisa. Eu ria e dizia, Schwester Erna, eu acho que hoje ele não vem. Ora, ela com 89, né? O pai dela não vinha de jeito nenhum, né? Mas eu não ia dizer isso a ela, Schwester Erna, seu pai morreu, não vou fazer uma coisa dessa, né? Eu dizia a ela, eu acho que hoje ele não vem. Ela dizia, vem, ele vem, ele chega todos os dias, às 5 horas, para o café. Essa memória, ela não perdeu. Os mais velhos vão me entender. Quanto mais velho você fica, mais clara é a memória da infância. Você lembra da sua infância. Jovens não lembram, esses meninos mais novos, adolescentes, não lembram de nada da infância. Eles só vão lembrar isso quando forem ficando velhos, porque é a memória que se sedimenta, né?
no epitálamo e etc., sedimenta lá no HD fixo, né? Não fica pairando no processador, né? Fica todo na memória. Mães, que memória você está gerando para os seus filhos agora? Jesus responde àquela mulher, sua mãe e seus irmãos, dizendo o seguinte: quem é minha mãe e meus irmãos? Essa é uma pergunta dolorosa. Eu imagino que é uma coisa dolorosa para Jesus. E eu sei que alguns filhos perguntam isso: quem é minha mãe? Alguns têm uma rejeição tão grande que essa pergunta é a pergunta da rejeição. Eu imagino a dor que essa relação não representa. Jesus pergunta: quem é minha mãe? Sabe por quê? Porque minha mãe tem que estar dentro do reino. Se não estiver dentro do reino, não é minha mãe. Sabe por quê? Porque o encontro no reino é o encontro intermediado pelo Espírito Santo. E aí eu volto para aquele testemunho da mãe de Mecenas. É aquele encontro daquela mãe que colocou seu filho nas mãos de Deus e deixou nas mãos de Deus. Está nas mãos dele, não está na minha mão. Eu vou ficar perto porque eu sou parte desse reino, mas não, o filho está nas mãos de Deus, e muito antes de ser meu filho, ele é filho de Deus. Muito antes do meu cuidado, ele tem o cuidado de Deus. Muito antes da minha presença, ele tem a presença de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você, isso faz toda a diferença para você. Sabe por quê? Porque aquele desespero que às vezes bate no coração da gente, quando o filho está doente ou quando o filho sofre, aí a gente se lembra: só um minutinho, ele está nas mãos de Deus. Eu preciso confiar nisso. E confiar nisso é ter em mim esta confiança. Confiar nisso não é para fora, é dentro de mim. É eu encontrar para mim este consolo. E Jesus diz: eis aqui, esses que estão aqui no reino, eles são minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, porque eles se tornaram dentro do contexto do reino de Deus, tendo Deus como Pai, a minha família. Não acredito que foi muito fácil isso. Deve ter sido muito difícil para Jesus perceber que a sua família estava do lado de fora. O que faz a diferença nessa identidade? É isso que eu quero que você entenda. Você pai, você mãe, veja o que é que está lá no verso 35. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, esse é minha irmã, esse é minha mãe. A vontade de Deus é que nos identifica. E é isso que eu queria que você entendesse. Quando o Deuteronômio fala para os pais especificamente que eles devem ensinar a seus filhos, primeiro ele diz assim: guarda no teu coração, ama ao Senhor teu Deus
de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aí sim, ensina a teu filho. Perceberam isso? Não é você ensinar a seu filho aquilo que está no intelecto, mas é você ensinar a seu filho aquilo que permeia a sua vida, aquilo que está no seu coração. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Essa que é a identidade. É isso que eu queria que você pensasse que o seu cuidado é mais importante do que o cuidado com o outro. E deixa eu dizer para você uma coisa. Seus filhos vão lembrar do que você falou, especialmente aquela frase que você repetia o tempo todo. Arruma o quarto, guarda os brinquedos. Mas eles vão lembrar muito mais do que o que você fez. Eles vão lembrar do seu abraço. Eles vão lembrar daquele cuidado no momento em que eles estavam, por alguma razão, com uma dor. E eu digo isso porque é tão marcante aquilo que para nós é simples, mas que para os filhos é extremamente importante. Os desafios que eles têm que assumir, mas com a nossa assistência. Eu estava brincando com o João no sofá. João é meu neto de 1 ano. E ele estava tentando subir no sofá. Sofá alto para ele, pela estatura. E é claro que eu não peguei ele, não botei no sofá, porque eu não ia fazer uma coisa dessa. E eu lhe sugiro não fazê-lo, né? Aí eu fiz o seguinte, eu botei minha perna. Aí ele prontamente subiu na minha perna. Bom, subiu na minha perna, ficou mais alta. Aí ele foi subindo na minha perna, me fez de escada e subiu no sofá. E aí ele sentou no sofá numa felicidade tão grande, porque ele tinha conseguido subir no sofá. Eu não ajudei ele a subir no sofá. Eu só dei a ele um suporte que ele precisava para subir no sofá. Deixa eu dizer uma coisa a você, mãe. Seu filho precisa do suporte para caminhar na vida. Não é que você vai conduzi-lo, mas você vai conduzi-lo em oração. Você vai conduzi-lo mostrando a ele, às vezes, especialmente quando é pequeno, como é que faz. Eu comentava pouco antes do culto com algumas pessoas, alguns experimentos que têm sido feitos, e tem um experimento que eu achei bem interessante, feito em uma universidade dos Estados Unidos. Na verdade, o experimento tinha a intenção, e a hipótese era que oração não tem valor nenhum, se não é você que ora. A oração só tem valor se for você o orante, porque ele é uma espécie de meditação. E aí eles pegaram pacientes da UTI e separaram em grupos, e um dos grupos colocaram uma equipe de intercessão por aqueles pacientes. E a ideia era, não vai acontecer nada, vai todo mundo ser cuidado do mesmo jeito. Era uma UTI padrão, ou seja, não era uma UTI generalista, era uma UTI de um problema bem específico, então todos tinham basicamente com as suas
nuances, obviamente, metabólicas, fisiológicas, mas eram todos do mesmo problema, e eles começaram a fazer o experimento. E pasmem os irmãos, o que admirou todo mundo é que os pacientes pelos quais oravam e eles não sabiam que estavam orando por eles, melhoraram mais rápido e reagiram melhor do que os pacientes por quem não se orava. Eu sei que isso para mim não faz nenhuma diferença, eu iria continuar orando se não tivesse essa pesquisa, do mesmo jeito, entendeu? Não faz nenhuma diferença para mim, porque não é isso que vai me provar. Eu só li a pesquisa porque eu estou estudando sobre neurociências e sobre uma coisa chamada mindfulness, então a gente tem que estudar mesmo, vai ler, aí eu fico curioso, né? É claro. Mas deixa eu dizer uma coisa, mãe. Ora pelos seus filhos e ora nominalmente. Cita o nome, né? Não diga assim, Senhor, abençoa meus filhos. Não, Senhor, abençoa João, Joaquim, Renato, Roberta, Antônio, todos os filhos que você tem. Diz o nome. E ora especificamente. Ora pela sobrevivência dele na escola. Ele precisa sobreviver à escola. E não é fácil sobreviver à escola, não. Eu quase não sobrevivi à escola, né? Teve gente aqui que não sobreviveu à escola. Saiu antes de terminar porque não aguentou, né? Não é fácil. Ora por isso. Ora, seu filho tem 1 ano, ora pelo casamento dele, pela esposa, pelo esposo de Elô, entendeu? Ora, para ele ter coragem de enfrentar o avô, né? Aí você diz, pastor, não, faça isso, ore nominalmente. Sabe o que é isso? Isso é suporte do reino. Quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. O meu desejo, cada mãe aqui presente, é que você esteja dentro da vida do seu filho. Não é dentro da vida do seu filho dizendo o que ele tem que fazer, saia ou entre, não. Mas como alguém que participa da vida do seu filho. Como alguém que tem essa relação direta e pode dizer, eu sei onde meu filho está. Não fisicamente, mas eu sei onde meu filho está, é por isso eu tenho que orar por ele. Meu filho está do lado de fora, pode ser que esteja. Meu filho está do lado de dentro, eu sei onde meu filho está. Não é fácil. Mas não é fácil ser mãe, né? E que você lembre, não é você que tem que ser cobrada. Deus é que vai fazer a obra e não você. Que Deus nos abençoe. Vamos curvar nossas frontes e orar ao Senhor. Pai querido, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer pelo teu cuidado, pela tua misericórdia. Queremos nos colocar diante de ti, Senhor, pedindo que tu sejas com cada um de nós. Tem misericórdia das mães aqui presentes, Senhor. Tu sabes a dificuldade que cada uma delas enfrenta, mas nós cremos no teu poder, na tua misericórdia, na tua graça. Pedimos, Senhor, que tu concedas no poder do teu Espírito a tranquilidade e segurança delas entregarem os seus filhos nas tuas mãos. E que façam isso com coragem, que façam isso com segurança, que façam isso com vontade, Pai. Queremos te pedir a tua bênção sobre cada uma delas, em nome de Jesus. Amém.